Muito bem, pessoal, aqui professor Rogério Santos. Vamos para mais uma aula. Nessa aula aqui eu quero entrar em detalhes com vocês sobre os circuitos elétricos em que os resistores estão associados em série, né? Para quem não lembra, aqui eu trouxe um exemplo aqui, um esquema de um circuito elétrico com resistores associados em série. Embora esse aqui, nesse circuito, tenha apenas um resistor, tá? Mas o que acontece? Se tivesse mais um resistor em alguma parte desse circuito, nós teríamos uma associação em série, tá? É um tipo de circuito em que a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer os elementos do circuito. Então, aqui embaixo tem uma chavezinha aqui que está aberta, mas isso não vai atrapalhar a explicação desse momento não, tá bom? Então, o que a gente pode observar? Um circuito simples aqui, em que tem um gerador, tá, de 9 volts, essa é a tensão elétrica fornecida pelo gerador, e ele está conectado a um resistor de 10 ohm. O que a gente conhece sobre as características desse circuito? Primeiro, a gente sabe que a tensão elétrica, representada por essa letra U aqui, ela é repartida com todos os elementos do circuito, tá? Então, a tensão elétrica fornecida pelo gerador, que a gente pode chamar de tensão elétrica total, ela é igual à tensão elétrica no primeiro resistor, mais a tensão elétrica no segundo resistor, mais no pontinho, igual a mais a corrente, a tensão elétrica no último resistor. Ou seja, para você ter a tensão elétrica total fornecida pelo circuito, você soma todas as tensões elétricas que aparecem no circuito, ou seja, se você soma a tensão elétrica em cada resistor que aparece no circuito. Então, nesse circuito aqui, a gente só tem um resistor, né? Então, aqui a tensão elétrica total seria igual a U1, que é a tensão elétrica nesse resistor aqui. Tá bom. Sobre a corrente elétrica total que percorre o circuito é igual a I, ou seja, ela tem sempre o mesmo valor. Independente da quantidade de resistores que tem nesse circuito elétrico, a corrente elétrica vai ser sempre a mesma. A gente pode medir a corrente elétrica em qualquer parte do circuito que ela vai dar sempre o mesmo valor. Tá? A tensão elétrica seria o fluxo de elétrons numa determinada unidade de tempo, né? A carga transferida no circuito por segundo, por exemplo, seria a intensidade da corrente elétrica. Nesse circuito em série, a corrente elétrica é sempre a mesma, independente da quantidade de elementos que existem no circuito. Tem um outro conceito também que é do resistor equivalente. Tá? O resistor equivalente de um circuito elétrico em série, o valor da resistência desse resistor equivalente é igual à soma das resistências de cada resistor que aparece no circuito. Lembrando que aqui nesse circuito tem apenas um, tá? Então o resistor equivalente é igual à resistência desse próprio resistor aqui. Mas se tivesse mais resistores, para a gente descobrir a resistência elétrica o resistor equivalente, né, desse circuito, a gente teria que somar a resistência elétrica de cada resistor que aparecesse aí. Tá bom? Então aqui, ó, por essa equação, a gente acaba também tendo uma seguinte conclusão. Para o circuito em série, o resistor equivalente é maior, né, ou seja, o valor dele é maior do que as resistências individualmente, tá? Porque tem que somar. Então, nesse circuito aqui, vamos calcular quanto é que dá a corrente elétrica que percorre esse circuito? Quanto vale a corrente elétrica que está circulando nesse circuito aqui? Então, para isso a gente aplica a lei de Ohm, tá? U igual a R vezes I. Sendo que esse R aqui, quando a gente vai calcular a corrente elétrica no circuito em série, aqui sempre tem que entrar o valor do resistor equivalente, tá bom? Então, fazendo as substituições, aqui, ó, a tensão elétrica fornecida pelo gerador é 9, veio daqui. O resistor equivalente deu 10, tá? Por quê? Porque aqui só tem um resistor, então ele já é o resistor equivalente, é esse 10 aqui. Agora, fazendo o cálculo, a gente vai encontrar aqui a corrente elétrica igual a 0,9 ampere. 0,9 ampere. Então, essa corrente é que está percorrendo o circuito, tá? A corrente elétrica em qualquer ponto desse circuito que a gente fizesse uma medida, encontraríamos o mesmo valor da corrente elétrica. Agora, eu estou aqui apresentando para vocês um outro circuito, tá? O que eu fiz aqui? Eu acrescentei apenas mais um resistor com a resistência dele é a mesma, tá? Então aqui a gente tinha um resistor de 10 ohm, agora nós temos dois resistores de 10 ohm. O gerador continua fornecendo a mesma energia, a mesma tensão elétrica, tá? Então agora vamos calcular a corrente elétrica que passa por esse circuito aqui, tá? Bom, eu ainda não calculei. O que você acha?
coloca aqui nos comentários para mim. Essa corrente elétrica agora nesse circuito vai dar o mesmo valor que a anterior? Vai dar mais, vai dar menos? Se mudar, né? Se ela, ou melhor, se aqui a corrente elétrica não mudar, coloque aí nos comentários. Por que ela não muda? O que você acha? Ou se ela mudar, né, assumir outro valor, então o que você acha? Por que acontece isso, tá? Eu vou resolver agora e aí você vai conferir a resolução com o que você pensou aí, tá bom? Então é o seguinte, a gente aqui agora tem que calcular o resistor equivalente, lembrando que agora, ó, o resistor equivalente é a soma das resistências. Nós temos duas resistências, então agora o resistor equivalente é 10 mais 10. A resistência desse aqui mais a resistência desse daqui. Então deu 20, tá vendo? O resistor equivalente é maior do que essas resistências individuais aqui, porque é a soma entre elas. Aí a gente aplica a lei de Ohm, U igual a REC do resistor equivalente vezes I. Quanto que a gente acha? Olha quanto que a gente acha. Fazendo as substituições aqui, ó, a tensão elétrica é U, 9 volts. Agora o resistor equivalente é 20. Já viu que deu diferente daqui, né? Então, por consequência, a corrente elétrica também vai ser diferente. Deu 0,45, diminuiu. A corrente elétrica ficou menor do que a anterior. Essa daqui, ó, no segundo caso, é menor do que a do anterior, né? No caso, ficou a metade porque eu acrescentei um resistor aqui do mesmo valor do anterior que já tinha, tá? Mas não necessariamente sempre vai dar a metade, não. Depende. Então, se você pensou, né, que a corrente elétrica iria diminuir, acertou. Mas por que a corrente elétrica agora diminui? Sabe por quê? Porque nós temos mais resistências no circuito. Quanto mais resistência você acrescentar no circuito elétrico, menor vai ser a corrente elétrica, tá? Menor vai ser o fluxo de elétrons, porque eles vão ter mais dificuldade. A palavra resistência já nos indica isso. Os elétrons eles vão ter uma maior dificuldade para percorrer o circuito, eles vão ficar mais lentos, né? Porque vão passar por trechos em que o seu movimento, a sua mobilidade vai ficar mais difícil, eles vão dissipar mais energia. Então estava dissipando energia nesse aqui, passou a dissipar nesse daqui também. Então, no circuito em série, quanto mais resistências você acrescentar no circuito, menor vai ser a corrente elétrica. Porque mais difícil vai ser para os elétrons se moverem, né? A consequência disso é o aumento da resistência equivalente, ela aumenta. Agora, vamos ver isso aqui funcionando num simulador? Então, vocês acompanhem aqui comigo, eu vou num simulador e a gente vai fazer essas medidas aqui para verificar a consistência desses nossos cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, eu estou no simulador aqui agora, eu já montei um circuito elétrico aqui, que é igual àquele primeiro, tá? Que eu considerei com vocês, tá bom? Então, aqui pode ver, ó. É um circuito elétrico em série, tá? A bateria aqui tem 9 volts, o gerador fornece 9 volts, e esse resistor aqui tem 10 ohm, tá? Aqui está a chave, né? A chave aberta, veja, essas bolinhas azuis aqui é uma representação, tá? Dos elétrons, só para a gente ter uma ideia. Não quer dizer que a realidade seja isso, tá? Só para ter uma ideia, uma representação. Chavinha aberta, resistência elétrica, ó, infinita, os elétrons não passam, eles estão parados aqui. Lembrando, pessoal, que isso é uma representação, né? Os elétrons não ficam parados igual está nessa figura aqui. Mas é essa a ideia, é de que se a resistência é muito grande, os elétrons não conseguem passar. Mas aí vou ligar aqui o circuito. Ó, ligando o circuito, a gente observa que a corrente elétrica acontece, né? Os elétrons continuam passando aqui. Então, o que a gente achou? Para esse caso aqui, primeiro caso, a gente tem uma bateria com 9 volts e um resistor de 10 ohm. A corrente elétrica deu 0,9 ampere, né? Aqui, ó, esse caso aqui, ó, deu 0,9 ampere. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos medir. Vou pegar aqui, ó, o amperímetro, tá? O equipamento para medir, que é utilizado para medir corrente elétrica. Então, quanto é que vai dar esse valor? Ele vai mostrar aqui no display dele. Vou pegar aqui, o medidor, vou colocar aqui. Olha lá, ó, 0,9 ampere. Então, aquele nosso cálculo é consistente, né? Na medida deu o mesmo valor. Então, se a gente medir, se eu medir, por exemplo, aqui, 0,9 ampere. Aqui, ó, 0,9 ampere. Em qualquer parte do circuito dá 0,9 ampere. Então, aqueles nossos cálculos estão certinhos. O que a gente vai fazer agora? No segundo exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos 2 resistores, tá? E o que a gente constatou pelos nossos cálculos? Que a corrente elétrica diminui.
a corrente elétrica fica menor. Né? Os elétrons eles têm mais dificuldade para percorrer esse circuito, eles ficariam mais lentos. Vamos ver isso no simulador. Então agora, pessoal, aqui, ó, acrescentei mais um resistor aqui, ó, nesse nosso circuito elétrico. Tá? Agora a gente tem 2 resistores, tem o mesmo valor, tá? Qual é o mesmo valor aqui, ó, 10 ohm aqui, 10 ohm aqui também. Gerador fornecendo a mesma energia. E o que a gente viu anteriormente? A gente viu que para esse caso aqui a corrente elétrica fica menor. Né? Então vamos medir. Deixa eu ligar o circuito, baixando a chave. Ó, vamos ver aqui quanto que dá a corrente elétrica. Ah lá, 0,45 ampere. Agora o circuito está sendo percorrido por uma corrente menor. E vocês notam também que agora os elétrons estão mais devagar, tá? Estão mais lentos. Aqui, ó, deixa eu soltar aqui, ó. Vou tirar esse resistor daqui do circuito, tá? Colocar ele aqui em cima, aqui, tá? Deixar ele guardadinho aqui. Eu vou fazer a conexão aqui do circuito novamente, tá? Tá vendo que agora dá para perceber, ó, que os elétrons agora eles se movem mais rápido e a corrente elétrica aumentou, ó. Agora eu vou acrescentar, vou trazer esse resistor de volta para o circuito elétrico. O que a gente vai notar? Que a corrente elétrica vai cair, tá? E os elétrons vão ficar mais lentos. Pronto, então aqui, ó, o resistor já está aqui, acoplado aqui. A gente nota que os elétrons ficaram mais lentos, tá? E a corrente elétrica diminuiu, né? O fluxo de elétrons através aqui de um segmento do resistor, desse condutor, ficou menor, tá, pessoal? Então a gente leva aquela conclusão de que no circuito em série, quanto maior for a quantidade de resistores acoplados no circuito, menor vai ser a corrente, porque a resistência equivalente aumenta. Os elétrons eles vão ter mais dificuldade para percorrer o circuito. Tá? Então, com isso, a gente constata as características sobre tensão elétrica, corrente elétrica e resistência equivalente para uma associação de resistores em série em um circuito elétrico. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.